Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 15 de abril de 2021. Partidos abertos ou partidos fechados? Partidos permeáveis à influência dos cidadãos ou partidos rigidamente controlados por seus dirigentes? Essa é a minha contribuição de hoje a você que quer compreender como funciona o sistema partidário e a você, conservador, que está refletindo sobre a falta de um partido autêntico conservador de direita no Brasil. O foco desse canal é fazer análise política posicionada no campo conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, e ajudar você a compreender dimensões ocultas do sistema político partidário brasileiro, da dinâmica da conjuntura. Se você acha que o canal está contribuindo para você aprender coisas novas, a ter informações que você não tem em outros canais, faz um pix aí, ajuda o canal a crescer, ajude-me a expandir os conhecimentos que eu estou disponibilizando aqui, compartilhando os meus vídeos para sua rede de contatos. A você que já contribuiu, meu muito obrigado e acostume-se aí a pingar um trocadinho todo mês aqui no canal, ok? A você que não contribuiu ainda, sempre é tempo. O pix é de graça, não tem taxa bancária, a doação pode ser feita a qualquer momento. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. Vamos lá, gente, vamos a uma reflexão então sobre funcionamento dos partidos, sistemas partidários. No vídeo de ontem eu abordei uma questão bastante interessante, que é a contribuição do cientista político Robert Michel, cientista alemão, sobre a questão da lei de ferro da oligarquia. Ou seja, o que dizia o Robert Michel? Que todos os partidos são organizações complexas e, como tal, demandam uma direção especializada na gestão da máquina partidária. A lei de ferro da oligarquia é uma lei sociológica sobre o funcionamento dos partidos que diz que essas burocracias partidárias tendem a se encastelar no comando dos partidos, a tentar se perpetuar, a se eternizar no comando das legendas e, com o tempo, à medida em que vão se consolidando nos cargos, vão se distanciando da causa, da luta que é o motivador da existência do partido, a defesa de ideias, a representação de interesses na sociedade, para defender os seus próprios empregos como dirigentes partidários. Esses são modelos típicos de partidos fechados. Todas as organizações, inclusive as não partidárias, tendem a essa burocratização, ou seja, quando você tem um corpo de administradores, de pessoas especializadas em administrar as coisas, elas com o tempo desenvolverão essa tendência a se perpetuar no poder, e nos partidos políticos não é diferente. O interessante aqui é a contribuição que o sistema partidário norte-americano dá ao funcionamento dos partidos. É um sistema único. Eu já fiz uma live aqui no canal sobre o sistema político eleitoral norte-americano, vou botar o link aqui em cima, não vou repetir tudo que eu disse na live, porque é uma análise bastante completa sobre todo o funcionamento do sistema político eleitoral americano. Vou me ater aqui exclusivamente na questão do funcionamento dos partidos e das eleições primárias. Em oposição a este modelo oligarquizado, burocratizado, fechado dos partidos, que caracteriza a maior parte dos partidos brasileiros, o sistema político norte-americano ele é permeável à participação dos cidadãos, e a principal ferramenta de influência do cidadão nos destinos do partido é o mecanismo das eleições primárias. Existem eleições primárias nos dois partidos. A eleição norte-americana, ao contrário do que costuma parecer para quem olha daqui para lá e compara o sistema brasileiro com o sistema americano sem saber como é que funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, é achar que lá se escolhe candidato, se escolhe presidente como aqui. Não é assim. Existem lá o mecanismo das eleições primárias, e a eleição nos Estados Unidos, a eleição presidencial nos Estados Unidos, por exemplo, chega a durar 17 meses. E ela começa nos condados. Os condados são a principal unidade, a unidade geográfica básica da sociedade americana. Se equivaleria aos municípios. Então, lá
os partidos se reúnem. Podem se reunir em salões paroquiais, em colégios, enfim, em locais, em espaços comunitários, onde ocorrem assembleias nas quais os cidadãos se reúnem para escolher os delegados às convenções partidárias. Isso mesmo, como eu já expliquei lá na live sobre o sistema eleitoral americano, o presidente dos Estados Unidos não é eleito diretamente. Então, o eleitor, na sua cidade, vai a uma assembleia que pode acontecer na sua igreja, num clube, numa escola, e lá ele escolhe representantes, delegados, que vão às convenções partidárias, e na convenção partidária eles se elegem para ir às convenções estaduais, às convenções nacionais, e escolher quem são os candidatos a presidente. Ou seja, o eleitor americano influencia quem será o candidato no partido. No Brasil não é assim que funciona. Os partidos apresentam listas de candidatos. Se o partido é democrático, se o partido no Brasil é democrático, como é que ele deveria funcionar? Ele faz uma convenção partidária, os indivíduos que querem ser candidatos a deputado, a vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, apresentam-se à convenção e os filiados vão lá e votam e definem. Quem tiver mais voto na base do partido será candidato pelo partido. E assim formariam-se as nominatas. O PT no início, lá na origem, funcionava assim. Eles faziam lá, eles tinham os núcleos de base, núcleo dos trabalhadores daqui e dali, núcleo das mulheres, dos homens, dos negros, dos gays, enfim, núcleos de base, e eles faziam convenções partidárias e elegiam. À medida que o partido foi crescendo, foi conquistando os postos de poder, ele abandonou essa técnica, essa lógica de escolha de candidatos e virou um partido como todos os outros, no qual a lista, a nominata de candidatos que o partido vai apresentar à sociedade é definida praticamente num conchavo entre dirigentes partidários. Nos Estados Unidos não é assim. A sociedade pode participar. Bom, a legislação americana varia de estado para estado e a forma como esses candidatos são escolhidos dentro do Partido Democrata ou do Partido Republicano pode variar daqui para lá. Pode ser voto em urna, pode ser voto em assembleia, levantando a mão, e tem algumas características muito interessantes. Em alguns estados, por exemplo, vamos supor que eu sou um candidato republicano negro e quero influenciar a escolha do candidato do Partido Democrata. Dependendo do estado, não é em todos que isso funciona, eu posso ir lá alguns meses antes da convenção do Partido Democrata, me inscrever para votar na convenção do Partido Democrata, porque lá no Partido Democrata tem um candidato branco e um candidato negro na minha cidade, no meu condado, no meu estado, e eu quero votar para que o candidato democrata, embora eu seja republicano, seja o negro e não o branco. Né? Claro que se eu me inscrevi para votar na convenção do Partido Democrata, eu não posso participar depois da escolha do candidato do Partido Republicano, mas em alguns estados americanos isso é possível. Estou dando exemplo aqui para vocês entenderem como o sistema é aberto. Então, por exemplo, tá? 3 exemplos de situações em que os candidatos dos partidos saíram contra a vontade dos dirigentes. O primeiro caso é o do presidente Kennedy nos anos 60. Ou seja, ele foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, que é um país preponderantemente protestante. Como é que ele conseguiu ser escolhido candidato do Partido Democrata contra a vontade da direção do partido? Ele percorreu os Estados Unidos, condado a condado, estado a estado, convencendo os eleitores de que ele era o melhor candidato do Partido Democrata. E aí ele venceu as convenções de base. Ou seja, a direção do partido não queria que ele fosse candidato, mas ele convenceu a população e foi escolhido candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata e terminou se elegendo o primeiro presidente católico da história dos Estados Unidos. Depois disso, mais recentemente, Obama fez isso de novo contra Hillary Clinton. O establishment do Partido Democrata queria a Hillary candidata e o Obama usou esta mesma estratégia. Percorreu os Estados Unidos na base da sociedade. Claro que ele usou a internet também, o marketing digital, foi uma das primeiras campanhas bem-sucedidas utilizando a internet, e derrotou a Hillary Clinton.
e mais recentemente o presidente Trump, a mesma situação. O establishment, a direção, a burocracia do Partido Republicano não queria a candidatura do Trump, mas ele convenceu a sociedade, os delegados da base, de baixo para cima, e terminou escolhido candidato a presidente pelo Partido Republicano na primeira eleição em que ele se elegeu presidente. O presidente dos Estados Unidos, ele é automaticamente candidato do partido à reeleição. Então, quando um presidente vai concorrer à reeleição, esse processo não acontece, né? Então, as primárias aconteceram nessa eleição que passou apenas no Partido Democrata. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque isso ajuda a eliminar a burocracia, a oxigenar o partido, a permitir que a sociedade influencie o destino do partido, inclusive a mudança de dirigentes, a escolha de candidatos e assim por diante. No Brasil não é assim. À exceção desse breve período aí em que o PT funcionava dessa maneira, eles chamavam as primárias do PT de prévias, eleições prévias. Então eles faziam uma eleição interna e os membros do partido, os filiados do partido, participavam dessas convenções, iam lá e votavam e escolhiam as nominatas de candidatos. O PSDB andou ensaiando isso algumas vezes. Então os tucanos, quando a direção quer uma coisa e a base quer outra, eles vão lá e ameaçam uma prévia, uma eleição primária, e para derrotar o Dória, tirar o Dória da parada, eles ameaçaram fazer uma eleição primária. O Dória desistiu, foi candidato a governador. Então são poucas exceções. Eu desconheço que outros partidos no Brasil tenham feito eleições primárias. No caso brasileiro, os partidos são extremamente controlados pelas suas direções. Por que eu estou dizendo isso? Porque você aí que está pensando em ser candidato nas próximas eleições, você ativista conservador, a quem no vídeo de ontem eu já aconselhei, procure logo um partido, se filie, defina por que partido você quer concorrer e comece a trabalhar desde já. Vai ter que beijar a mão de dirigentes partidários para conseguir essa vaga. Sim, não se iluda, não imagine que basta se filiar e querer ser candidato para ser candidato. É preciso conquistar a vaga e para isso é preciso a bênção das direções partidárias. Em geral, os partidos são extremamente burocráticos, controlados pelas oligarquias dirigentes, e é preciso ir lá beijar a mão dos dirigentes para conseguir a vaga. É muito importante, portanto, que isto seja bem negociado. Você tem que avaliar as condições que tem de se eleger por esse partido. Se este é o partido no qual você quer se filiar, você terá que procurar os dirigentes e anunciar que quer ser candidato e ver se eles lhe concedem esse direito. E já vou avisando, esses partidos, essas legendas que estão aí para negócio, ou seja, gente que montou partido para ganhar dinheiro, às vezes cobra, às vezes você tem que pagar para ter a vaga. Isso mesmo. Já imaginaram, né? Não basta ter que pagar a campanha eleitoral, ainda tem que pagar para ter a vaga. Gente que topa esse tipo de jogo certamente não está bem intencionado na política. Imagina pagar um caminhão de dinheiro para ser candidato, mais outro caminhão de dinheiro para concorrer e depois se eleito. Imaginem o que ele não vai fazer no mandato para tentar recuperar o dinheiro que gastou para ser candidato e depois para financiar a eleição. Mas é assim que o jogo funciona. Vários desses partidos fisiológicos pequenos que existem por aí, eles são oligarquizados na nascente, eles têm dono, ou seja, uma direção partidária férrea. Os diretórios estaduais, municipais e zonais são comissões provisórias. A legislação permite que um partido, quando está em formação, em vez de criar o diretório definitivo na zonal, no município ou no estado, ele cria comissões provisórias e esses caras vão mantendo as comissões provisórias enquanto quiserem. Por quê? Porque se o cara que está na comissão provisória contraria o dono do partido, ele vai lá simplesmente e destitui a comissão provisória, muda os dirigentes por algum cupincha para continuar controlando quem é que manda nos diretórios zonais, municipais e estaduais. Ou seja, a oligarquização, a burocratização dos partidos, que o Robert Michels estudou lá no início do século XX, que seria um processo que vai
burocratizando e oligarquizando os partidos ao longo do tempo, afastando os partidos do seu programa da luta pela causa e transformando os partidos em máquinas burocráticas controladas por uma pequena cúpula de dirigentes, no Brasil já nascem oligarquizados e burocratizados. São partidos com dono. E é por isso que o presidente Bolsonaro tem dificuldade de se acertar com alguma legenda para concorrer. Porque esses caras, eles querem o presidente Bolsonaro? Claro que querem. O presidente Bolsonaro, ao se filiar num partido, vai atrair votos e o partido vai eleger muitos deputados e, consequentemente, vai ganhar mais dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário e ter mais tempo no horário de propaganda eleitoral gratuita. Mas eles, como eu posso dizer assim, alugam a vaga, não vendem a legenda, não entregam o controle. E o presidente Bolsonaro quer controlar o partido, quer saber quem será candidato, autorizar os nomes que serão candidatos ou que ele não quer que sejam candidatos pelo partido no qual ele vai se filiar. Mas isso é um problema do presidente Bolsonaro. O nosso problema da direita conservadora brasileira é que nós não temos um partido autenticamente conservador. E, portanto, você aí que quer ser candidato a deputado em 2022 tem que saber que o jogo é jogado desta forma. Fica a dica. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Lembre-se de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, no meu canal do Telegram. E se você acha que aprendeu alguma coisa nova sobre o sistema partidário brasileiro e norte-americano, se teve informações aqui que não encontra em outro canal, faz um pix aí, ajuda o canal a crescer. Se você tá mal de grana, não consegue dar nem 5 pila de contribuição, compartilha meu vídeo, ajuda os conhecimentos que eu estou colocando aqui a chegarem o mais longe possível em toda a sua rede de amigos. No mais, se você gostou, bota o dedãozinho aí, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. E o vídeo de hoje era esse. Até o próximo.